oportunidade hoje. Este quinto elo da campanha, né? Louvado seja Deus, de entregar para a igreja a revelação do alto. Glória! Vamos para cá, vamos falar para ela. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus meu Pai, chegou bem com a vida da dia, Senhor, nós apresentamos a vida de Deus, oração, nós abençoamos a vida dele. Deus que, Senhor da glória, teu servo vem estar atento à tua voz, para poder entregar para a tua igreja a revelação do alto. Ah, Senhor, em tudo teu servo ministra, é que o céu caia, recai, que o céu venha descer sobre nós, e que nós tenhamos cheios do Espírito Santo, libertos, curados, renovados e transformados pela tua palavra e pelo teu poder. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Vamos fazer o pastor Felipe nas palmas. amém. Quem tem sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vou fazer a leitura sobre o tema. Vou ler os versículos anteriores, porque Deus ele está falando desde a oração das 7 horas neste lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia vai estar um pouco diferente da dos irmãos, mas entendimento é o mesmo. Toda a igreja encontrou, amém? Amém. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Toma o teu assento neste momento. Eu vou descer aqui porque embaixo dá para ficar mais à vontade a pregar a palavra do Senhor. Eu fico maravilhado como que Deus ele usa os métodos dele para falar conosco. É por isso que é importantíssimo você chegar no culto e se desligar de tudo aquilo que possa estar oprimindo o teu pensamento. Porque problema todos nós temos, dificuldades, adversidades, cansaço físico e mental, todos nós temos isso, carregamos isso conosco. Mas irmãos, quando nós chegamos aqui, nós precisamos compreender que nós não estamos chegando em um lugar qualquer. Você não está chegando no cinema, você não está chegando numa lanchonete, você não está chegando em uma pizzaria, não, você está vindo num lugar que está separado para adoração. E lugar que está separado para adoração não tem lugar para outra coisa, não tem espaço para outra coisa. É lugar de adoração, presbítero Michel. E pode ter certeza, você não está vindo aqui para adorar a algo imaterial, a algo que não vai te responder, não. Aquele a qual você se reuniu comigo, com o pastor Diego, com os demais irmãos, para adorar, ele é vivo, tem poder de fazer algo extraordinário na história. É por isso que toda adoração e louvor é para ele, é por ele, é para ele que nós estamos aqui nesta noite. Por quê? Porque tem poder na nossa adoração. A nossa adoração tem poder de movimentar o céu ao meu e a teu favor. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que, se você estiver dedicado a mergulhar nele, você consegue extrair muita coisa para você enfrentar as adversidades do dia a dia. Eu falei que quando nós chegamos aqui, nós chegamos carregados de uma gama de problemas, de dificuldades, de preocupações, mas
aqui neste lugar, mediante a palavra que Deus ele traz para os nossos corações, nós temos a receita para nós vencermos essas adversidades. É verdade, papai. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Jesus Cristo, Deus ele traça um plano de salvação para a humanidade. Quando Adão ele peca, ele dá uma legalidade ao adversário para nós carregarmos uma marca de condenação. O corpo agora está corrompido, pastor Diego. Agora nós não temos mais o acesso ao nosso Deus. E a partir do Gênesis capítulo 3, Deus ele já estabelece com a sua própria boca um plano de redenção para o homem. Ele vai falar no Gênesis capítulo 3, versículo 15: Satanás, da semente da mulher virá um, você ferirá até o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. O que Deus está falando com o diabo naquele instante é: diabo, você corrompeu a minha criação, mas eu já estou traçando aqui um plano para fazer restaurar a adoração novamente. Você vai até feri-lo, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Você vai até conseguir tocar nele, mas ele vai vencer você para sempre. E Deus ele começa a estabelecer, irmãos, um plano de salvação. Nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia ela é dividida em duas alianças: a antiga aliança, conhecida como a lei, e a nova aliança, que nasce a partir da morte de Jesus. É verdade, papai. Jesus ele veio na terra, irmãos, com o propósito de trazer redenção ao homem corrompido novamente. É por isso que Jesus ele não foi bem aceito na sua época, porque muitos esperavam Jesus vindo para livrar Israel, a nação escolhida, do jugo de Roma. Mas Jesus não veio para tirar eles do jugo de Roma. Jesus veio para tirar eles de um jugo espiritual que estava sobre o homem. Jesus veio para eles e por causa disso, por causa deles não fazer aquilo que eles queriam, esperavam que Jesus iria fazer, eles rejeitaram Jesus. E quantos leram você não conhece? Por quê? Porque Deus não fez aquilo que eu queria, rejeita o Senhor. Deus não abriu a porta que eu esperava que ele abrisse, rejeita a Deus. Deus não fez o milagre que eu esperava que ele fizesse, não quero mais saber do Senhor. Quando nós não conhecemos que estão agindo como os judeus daquela época. Só que Jesus ele não estava preocupado com isso, porque da mesma maneira que muitos o rejeitaram, muitos o abraçaram, muitos entraram pelas portas do aprisco para estar sob os cuidados do sumo pastor, enquanto muitos, os entendidos da época, não aceitaram a palavra a qual Jesus trouxe. Muitos abraçaram a palavra que Jesus trazia, porque era uma palavra de renovo, a palavra de arrependimento, uma palavra de mudança de vida, uma palavra que arranca o homem do pecado e faz ele viver em novidade de vida. Enquanto muitos rejeitaram, muitos aceitaram. Nós sabemos que Jesus inicia seu ministério com 12 apóstolos discípulos, que mais futuramente se tornariam apóstolos seus. Com exceção de Judas, que o traíra e tirou a vida, Jesus ele inicia ali naqueles 12 especificamente o seu plano de expansão da sua palavra, de expansão das suas obras. Nós sabemos que Jesus ele vai passar toda a via dolorosa, ele vai morrer pregado no madeiro, vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. E o trabalho que Jesus ele concluiu na cruz não terminou na cruz. Por quê, pastor? Porque aqueles que ele levantou, ele deu uma ordem bem específica para eles: não saia de Jerusalém até que se cumpra em vocês aquilo que foi profetizado por Joel. Ele vai falar para esses discípulos: ficai pois em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Glória, aleluia. Porque Jesus ele está ensinando para mim e para você, irmãos, e foi falado aqui nessa noite, Efésios capítulo 6. Eu fico ligado, irmãos. Não tem como você vencer as adversidades se você não estiver revestido. Não tem como você vencer as afrontas do adversário se você não estiver revestido. Tem crente que acha que vai conseguir no seu próprio intelecto, vai perecer. Tem crente que acha que vai
discípulos, eles aguardam a promessa se cumprir. Aleluia. Nós sabemos que Atos capítulo 2 vai narrar o momento onde eles estão reunidos em um só lugar. A palavra de Deus vai dizer que havia 500 mais ou menos reunidos. Só que 380 achou que estava demorando a acontecer demais. 380, pastor Diego, achou que a promessa não ia acontecer. Por quê? Porque olha as coisas com os seus próprios olhos, medem as coisas com a sua própria medida, acham que tudo vai acontecer dentro do tempo que Ele quer que aconteça. Mas eu aprendo com o Senhor que não é no meu tempo, não é na minha hora, mas é no momento dele que o sobrenatural acontece na minha e na tua vida. Aleluia. A palavra fala, irmãos, que desses 500, 380 decidem abandonar a esfera, mas 120 perseveraram, 120 continuaram a adorar, a buscar. Interessante, irmãos, é que a cidade estava cheia naquele dia. Eles tinham presbítero Richard, motivos para não esperar também. Não, está demorando mesmo, vamos curtir a festa, não. Eles permaneceram orando, buscando, e a palavra de Deus vai dizer que de repente, Revela aí, papai. eu gosto disso porque Deus ele age no de repente, mas só experimenta o de repente de Deus quem está posicionado para isso. Eu vou falar de novo que alguém precisa entender essa noite. Tem gente que está achando que vai demorar, tem gente que está achando que não vai acontecer, mas Deus trabalha no de repente também. Mas só experimenta o de repente do Senhor aquele que está posicionado para isso. Tem gente que experimenta o de repente de Deus, mas não se posiciona para poder viver para o dia. Aí a palavra de Deus vai falar lá em Atos capítulo 2, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Irmãos, eu imagino que eles estavam num lugar, num cenáculo, algo semelhante a isso aqui que nós estamos hoje reunidos. E de repente ninguém entendeu nada, mas ouviu-se um som. O Pentecostes estava acontecendo. A descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. E quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmão, o sobrenatural acontece. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, a transformação ela vem de imediato. Não é depois, não é amanhã, não. É naquele momento. Está cheio do Espírito Santo, está cheio da presença de Deus. Aquele que estava negando Jesus agora está pregando. Aquele que estava cortando a orelha de mal agora está pregando. E cheio da autoridade do Espírito. E quem está ouvindo Pedro pregar, quem está ouvindo a ministração de Pedro, está sendo alcançado pela palavra de Deus. O homem está sendo lotado da presença, pregando com autoridade. E quem está vendo está dando crédito à pregação dele. Isaías capítulo 53 vai questionar quem deu crédito à nossa pregação. Mas quem está cheio do Espírito Santo, Pedro Jackson, agora tem gente dando crédito à pregação de Pedro. E a palavra de Deus fala, irmãos, que naquele dia quase 3.000 se converteram. É muito forte. Quase 3.000 decidiu mudar de vida. Quase 3.000, pastor Diego, decidiu abandonar a vida corrompida que levava e seguir os caminhos do Senhor Jesus. Irmãos, e a partir desse momento, a igreja ela começa a viver um crescimento extraordinário. A partir de Atos capítulo 2, nós vamos ver o início da igreja primitiva. A igreja que começa a crescer, a igreja que começa a expandir através dos discípulos. Mas interessante, irmãos, é que tudo que cresce gera incômodo. Tudo que começa a se destacar gera incômodo. A palavra de Deus fala, irmãos, que agora os fariseus, aqueles que eram os grandões da época, começaram a se incomodar e começaram a combater essa seita que está se formando, a ponto de levar a situação até Gamaliel, pastor Esteban. Só que Gamaliel ele tinha visão, Gamaliel não era bobo. Gamaliel falou: ó, não se preocupe não, se é seita dos homens, daqui a pouco vai acabar. Se é coisa do homem, irmãos, daqui a pouco vai parar. Mas se for coisa de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, não para. Se for da parte de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, não para. Alguém vai pegar esse lado, vai pegar para aqui. Se for de Deus, pode se levantar o inferno, não para.
conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás. Mas ele falou: ó, vocês podem até se levantar aí, mas se essa obra for de Deus, pode se levantar quantos for, não vai parar ela. Foi falado aqui 13 dias. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai impedir o agir de Deus? Se a obra de Deus pode se levantar quem for, macumbeiro, feiticeiro, tumba, catacumba, pode se levantar, pastor Diego, mas se levanta o que é na frente. Se levantaram, irmãos. Obrigado, Jesus. Aí pegaram um daqueles, pastor Diego, que era um dos mais entendidos do Sinédrio, Saulo de Tarso. O homem se levantou com fúria, mas eu não vou entrar em Saulo hoje não. O homem estava atacando a igreja. Eu quero te falar, irmãos, que ataque a igreja não é de hoje não. Talvez a nossa geração que é muito rasa para espiritualidade, acha que ataque é só hoje, acha que levante é só de hoje. Não, estão se levantando contra a minha vida, meu irmão. Se levantaram contra os pais da fé, se levantaram contra os discípulos, até contra Noé se levantaram, pastor Diego. Ei, tu tá ficando doido, tá ficando maluco, rapaz. Tá fazendo esse troço aí, esse barco grandão aí pra quê? Tu tá ouvindo voz e tá ficando perturbado. Até contra eles se levantaram. Tu tá achando que contra a tua vida também não vai ter levante? Tu tá achando que o que tu tá pregando, que arranca vidas do pecado, não vai ter gente se levantando para parar? Revela aí, Jesus. Tu tá achando que a luz que tu carrega, irmão, não vai incomodar ninguém? Tu tá achando que o evangelho que tu prega, aonde viciado abandona crack, a droga, aonde alcoólatra abandona a bebida, aonde quem era degenerado agora está regenerado nos caminhos do Senhor, tu acha que esse evangelho não vai incomodar ninguém não? Tu acha que não vai vir retaliação do adversário não? Tu acha que vai ser fácil? Mas eu gosto de falar isso porque, pastor, tu está me pondo medo, não estou pondo não, estou te incentivando. Estou te incentivando a permanecer. Por quê? Porque tu vai entender que quem te chamou não te chamou para tu perecer sozinho, não. Quem te chamou, irmão, já te chamou e te garantiu, se tu continuar juntinho com ele. É por isso que foi falado aqui nessa noite: não pode se apartar dos caminhos do Senhor, não pode se apartar da mão do Senhor, não. Se Deus te chamou, irmão, pode ter certeza, onde ele te enviar, ele vai continuar. A palavra de Deus fala, irmãos, que a igreja ela está expandindo de uma forma sobrenatural. A igreja está chegando na Grécia, pastor Diego. A igreja já não está mais concentrada em Jerusalém. A igreja está chegando em Antioquia. Os discípulos eles estão replicando a palavra do Senhor, porque Jesus ele deixou para mim, para você, uma ordenança: ide pelo mundo, pregando o evangelho, fazer discípulo, batizando. Aquele que crê, ele será salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Tu está achando que tu está sendo levantado para ficar só sentado no banco da igreja? Não. Tu está sendo levantado para levar a palavra, para arrancar pessoas do pecado, para ser luz e sal da vida de alguém. É isso que Deus ele está falando contigo. É por isso que o diabo se levanta tanto, pastor. Eu estava tranquilinho na minha zona de conforto, mas quando eu decidi fazer a obra de verdade, mas é só luta, é isso mesmo, é só levante, é isso mesmo. Por quê? Porque o adversário sabe que se tu se posicionar diante de Deus, tu vai ser uma ferramenta extraordinária na mão do Senhor, para arrancar a obra do pecado, para transformar vidas através da palavra. Para de se divitimizar, irmão, e começa a tomar posse daquilo que Deus tem na tua vida. Mas pastor, é bênção não, é ministério para poder alcançar almas que estão perecendo lá fora. Meu Deus, aleluia. A palavra de Deus fala lá no livro de 2 Reis, irmãos, que Eliseu agora ele está tomando posse do ministério dele. Elias passa, pastor Diego, lança a capa. Eliseu está lá, já viu que foi separado. A palavra de Deus fala que Eliseu pega os arados, estava arando terra, lavrador. A palavra de Deus fala que Eliseu ele pega, mata os bois, queima, ele faz um churrasquinho ali com o vereador Marcelo. Ele joga lá naquele disco de arado e começa a seguir Elias.
Elias, irmãos, é um profeta extraordinário da palavra de Deus. Só que quando alguém chega para Eliseu e fala: tu sabe que teu Senhor vai ser tomado de ti, tu sabe que teu Senhor vai ser tomado de ti, Eliseu fala: não se preocupe não, eu estou colado nele. Por quê? Porque eu quero dar um som dobrada que ele carrega. Eu quero dar um som dobrada. E quando Eliseu fala isso por Elias, eu acho essa palavra extraordinária. Porque Elias fala assim com Eliseu: Eliseu, dura coisa tu pediu. Porque tem gente que acha que ministério é coisa fácil. Tem gente que acha que ministério vai ser todo mundo te recebendo com um copinho de água gelada, com o braço aberto para te abraçar. Não, irmãos. Tem gente que vai olhar para você e vai lá: já peguei, ó. Morde até no peixe. Aí Elias está falando para Eliseu: Eliseu, coisa dura tu pediu. Se tu me ver sendo levado, tomado, tu vai ter da porção dobrada. O homem não largou ele para esse Richard. Eu vou para ali, eu vou contigo. Eu vou para lá, eu vou contigo. Os profetas tentando tirar Eliseu do fogo. Não pode falar à vontade, aí o meu foco é Jesus. A porção é a unção. Eu vou contigo. Aí a palavra fala, irmão, que de repente vai vir um carro de fogo e vai separar os dois. Porque se os dois, irmão, você não tem carro de fogo para separar, Eliseu ia também junto com Elias. A palavra fala que Eliseu, ele é separado de Elias por um carro de fogo. E um redemoinho começa a levar Elias aos altos céus. E de repente, o que está caindo, pastor Diego? A unção está caindo, pastor. Vou falar de novo para alguém pegar: a unção está caindo. Mas só pega a unção quem está na posição. Porque se Eliseu tivesse dado ouvido para os profetas, deixa Elias para lá, mas ele não deu ouvido não. E quando a capa dele caiu, a capa da unção caiu, ele estava prontinho para pegar ela. Irmãos, e tu acha que foi fácil o ministério do homem? Não foi não. Porque quem tem chamado, irmão, não enfrenta caminho, né? Tem um pregador famoso, eu esqueci o nome dele, ele fala: o caminho não é nuvem de algodão não. O negócio é espinhoso, é estreito. O profeta está sendo chamado. Quando ele entrega o que Deus mandou, é fogo na cara, pastor Tio. É cárcere. E esse profeta está com nada não, vai para o cárcere. Apanha. Está preparado? A palavra de Deus fala, irmãos, que a igreja está expandindo. Herodes está reinando. Herodes agora, ele pega os principais. Por quê? Porque o adversário acha que se ele derrubar a liderança, ele derruba o resto. Mas o diabo, ele se encravou na igreja primitiva. Eu creio que ele vai se encravar nessa aqui também. Aleluia, Jesus! Por que, pastor? Porque ele foi, a palavra, eu li o texto, e a palavra fala que ele matou o Tiago ao fio da espada. É verdade, Jesus. Interessante, pastor Tiago, que não foi os romanos que aplaudiu. Pelo menos na minha Bíblia não fala que foi os romanos que aplaudiu. Quando ele mata Tiago ao fio da espada, tem judeu aplaudindo. Tem irmão dele aplaudindo. Tem irmão dele glorificando, aplaudindo. Matou o herege, matou ele. Só que, irmãos, ele viu que o povo gostou. Opa, os romanos já estavam junto comigo, o judeu gostou também. Quer dizer, o meu negócio é todo Pedro, que é Pedro que é o cabeça da história, eu vou dele. Vou lançar ele na prisão e vou julgar ele. Mas o julgamento dele não é aquele julgamento para inglês ver. É julgamento com a sentença já decretada. É julgamento, porque o adversário, irmão, é dessa maneira que ele age. Ele já se levanta, crendo que vai mandar você levantar, vou armar o laço e ele vai cair no laço, eu mato ele. Só, irmão, que aquele que Deus levantou, irmão, Deus ele garante. Aquele que Deus levantou, Deus livra. Aquele que Deus levantou, Deus ele vai adiante guardando. Mas a palavra fala que Pedro ele agora está preso. E ele não está preso de qualquer maneira, ele está bem guardado, algemado, e tem 16 soldados guardando ele. Só que eu li ali na minha Bíblia, irmão, minha Bíblia é um pouco diferente, mas eu gosto das outras versões, que outras versões não falam que ele estava preso, fala que ele estava guardado. A palavra fala que enquanto a igreja fazia oração, Pedro estava guardado na prisão. Essa para cá. Porque, irmãos, nós sabemos
sabemos, eu iniciei a mensagem falando que nós passamos por adversidades. A obreira Maria, ela leu aqui Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, onde Paulo está falando assim: não demais, meus irmãos, revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado, potestade. Paulo está falando assim: a luta é espiritual, e só vê se luta é espiritual, irmão, quem leva ela para o plano espiritual. Vou falar de novo aqui para alguém entender. Tem pessoas aqui, irmãos, que o filho, ele está fazendo o que ele quer dentro de casa, a filha está fazendo o que quer dentro de casa, e a pessoa está querendo falar, ela até entendeu, é espiritual, eu preciso orar, mas ela não quer orar, ela quer falar. Mas o momento não é de falar, é de orar. A luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual. E espiritual você vence no espírito. Põe o teu joelho no chão, porque, pastor, a igreja primitiva entendeu. Enquanto Pedro está guardado na prisão, a igreja está reunida na casa de João Marcos. Não está tentando arrombar a cadeia, pastor Diego. Não está tentando matar os soldados. A igreja ela está reunida em oração pela vida de Deus. Porque se fosse alguns crentes da nossa época, pastor Diego, nós vamos estudar um jeito aqui, vamos pegar o mapa da cadeia, nós vamos lá, vamos arrombar, vamos entrar lá, vamos dar um jeito. Ó, eu acho que é 16 soldados que está lá. Se a gente chegar lá, o horário está trocando a guarda, tipo assim, a gente consegue matar eles e resgatar Pedro. Não, a igreja entendeu. Se a luta é espiritual, vamos levar para o plano espiritual. Olha! Jesus, eu vou falar, Jesus. Se a luta é espiritual, leva para o plano espiritual essa noite, irmão. Não tenta resolver o que é espiritual com a força do teu próprio braço. Jeremias capítulo 17. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Ele não está falando de confiar em outro, não. É confiar em você mesmo. Eu vou resolver do meu jeito, na minha maneira. Não, Deus está falando, leva para a oração, leva para o oração. Interessante, irmãos, é que não é um só que está orando, não, pastor Tio. Está todo mundo reunido em oração. Situação difícil requer o quê? Oração. Pastor Diego falou aqui, irmão, sobre opressão. E Deus confirmou a minha palavra na hora. Pastor Diego falou aqui, ó, tem um véu de opressão sobre este lugar. Você está vendo o véu? Não, é no plano espiritual. É, então nós vamos vencer esse véu na oração. Aleluia. Adianta. É na oração que tu vai vencer. Pode gritar? Não, é na oração. Pode bater pé no chão, pastor. O pastor Diego pode bater o pé aqui. Não, é na oração. É, irmãos. Tem coisa que tu não vence falando, irmão. Tem coisa que tu vence na oração, irmão. Esse texto, essa palavra, ele está ensinando a igreja que está enfrentando de adversidade. Não é para você lá brigar, não é para você se levantar por fúria, não. É para você botar o teu joelho no chão, porque o céu vai abrir quando você orar para o Senhor. A nossa geração, a geração está perdendo contato com a oração, pastor Tio. Verdade. A nossa geração é a geração que valoriza o chip, o louvor. Eu gosto também, irmão, mas o contato com o Senhor ainda era o joelho. Glória! Deus santo, meu Deus. A geração dos orchipeiros. Ei, Paulinho. Não vai vencer, não, mano. Oh, Jesus. Irmão, tem que ter oração, irmão. Tem que ter. É verdade. 24 anos a mulher está acabada de serrada, pastor Diego. Está indo pro altar. Porque tem hora que a gente acha que a gente vai agradar a Deus levando as coisas para Deus. Material. Mas o dia que ela levou algo espiritual do Senhor. Aleluia! 24 anos. Ana está levando um material. E ainda está levando 2 vezes mais. Aí o Cana apresentando o pastor Diego. Eu não sei o que ele apresentava. Se era um cordeiro, para Ana era 2. Porque naquele tempo, né? Que apresentavam geralmente algo para expiação do pecado. Então se era um cordeiro era 2, se era uma pombinha era 2. Para Ana era 2. Mas um dia que Ana botou o joelho no chão. Meu Deus. O dia que nem palavra saiu direito, pastor Diego. Só balbuciava. O profeta estava fora da posição, olhou e falou: "Ih, rapaz, bebinho, né? Chapadinho." Olha aí, Jesus.
ela falou, não, meu Senhor, eu não estou cheio de vinho, não. Eu estou amargurada de espírito. Aí Deus falou, opa, já começou do jeito que eu gosto. Aleluia. Porque tem coisa na tua vida, não tem milagre na tua vida que vai ser gerado só na base da oração. Tem pessoas querendo receber da paz do Senhor, Jesus, do Senhor, Diego, pastor Diego, mas ainda não entendeu, vai ser gerado só na oração. Meu Deus. Pastor, mas está tão difícil, está bem guardado, ora. Pastor, está muito preso, ora. Senhor, pastor, a sentença é essa, ora. A sentença é ser jogado em praça pública para morrer, mas Deus está falando para alguém assim, ora, porque se orar, é isso que o texto está ensinando para mim e para você, irmão. A igreja podia estar lá reunida, jogando lá qualquer coisa, porrinha, jogando dado, fazendo qualquer coisa, mas não, a igreja falou, não fala, pastor Diego, ninguém fala quem puxou a oração, mas tinha alguém lá que estava ligado, falou, Deus está morto, já mataram o Tiago, nós vamos fazer o quê? A gente vai ficar lamentando, a gente vai ficar chorando, como diz o pastor Diego, vamos ficar olhando para a morte da bezerra, não, vamos botar os reis, vamos orar. Na casa de Omar fazendo um cafezinho, fazendo uns cãozinhos se fermendo. Aí, não come aí. O negócio está estreito lá, já mataram o Tiago, vai matar Pedro também. Tem o que a gente pode fazer? Herodes é o rei, mas você é o rei dos reis. Quem que é o rei diante do rei dos reis, meu Diego? O rei falou, vai matar. Herodes já estava esfregando até a mão. Agora eu quero esses atribulados que estão bagunçando meu reino, eu vou pegar eles. Olha o diabo lá falando, arrastando o chifre lá na sol, falando, eu vou acabar com aquela igreja. Mas a igreja entendeu. Não, Marcelo, o diabo passou ali e falou, vou fechar essa igreja, mas a igreja entendeu. Aleluia. Vou parar esse trabalho, pastor Diego, a igreja entendeu. Vai nada. Por quê? Porque ainda tem joelho dobrado. Ainda tem joelho no chão. Ainda tem contato. Não estamos aqui preocupados com quem está se levantando, qual é a força de quem está se levantando, porque eu conheço a força do Deus que eu sirvo. O problema da nossa geração, irmão, é que ela está desconhecendo o Deus que serve. Está desconhecendo, pastor Diego. A igreja primitiva, pastor, mas era fácil. Exigiram tanta coisa. Não. Está atribulado no nosso tempo ainda, irmão. Deus ainda está operando no nosso tempo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou, irmão, foi a maneira de você entender a palavra do Senhor, de poder se achegar ao Santo dos Santos e rasgar o teu coração diante de Deus. Ao invés de você ir lamentar nas redes, irmão, eu tenho algumas pessoas, irmão, no WhatsApp, e tem hora que quando chega nos status dela, pastor, digo até tudo. Porque se Deus me usar para falar alguma coisa com ela em determinado momento, ela vai falar assim, não, ele vê meus status, porque ela põe tudo lá. Mas eu duvido que o joelho bate no chão. Mas duvido. Carinha de chão. Se vitimizar pro homem, irmão, enquanto Deus está falando assim, mas por horários. Aí Jesus está falando assim, mas por horários, ó. Jesus não está falando para tu chorar, vingar pelos cantos. Jesus não está falando para tu reclamar com o vizinho da direita, da esquerda. Jesus não está mandando tu postar nos seus stories se sentindo triste. Mas ele está falando assim, mas tu quando orares. Ele está falando de uma continuidade de algo que você faz. Quando Daniel, naquele dia, o decreto está lá, pregado no poste. Não pode aclamar nenhum Deus por 30 dias. Daniel passou, olhou e falou, não, isso aí para mim não serve não. Subiu para o quarto dele, aonde tinha uma janela que dava para a banda de Jerusalém. E como ele costumava fazer todos os dias, estava lá orando. Aí alguém passou, pastor Diego, e viu Daniel orando. Não tinha máquina para tirar foto, mas tinha a língua de jacaré, como diz o pastor Zé. Correu lá e falou, ó, o Daniel não gosta lá, ó, regário. Ele está orando lá, ó, não pode não. Tem que jogar na cova. Meu Deus. Mas Daniel não foi livrado porque é algo que ele fez no dia.
Daniel foi livrado por algo que ele fazia continuamente. É verdade. Aleluia. Tem gente querendo que o véu se rasgue, irmão, com algo que ele quer fazer no dia, mas Deus está falando, começa a fazer continuamente. Começa a fazer continuamente, constantemente, independente das adversidades. Porque, irmão, orar para agradecer é bom demais. Orar para pedir, irmãos, às vezes a gente não tem força. Porque quando a bênção chegou, irmão, você fica até uma hora. Ô, suplicado, Senhor, abriu a porta, abriu, um milagre aconteceu. Mas quando é para alcançar, irmão, a gente quer reclamar, a gente quer lamentar, a gente quer recuar, a gente quer voltar para trás, voltar para o Egito. Está igual o povo no deserto, está sendo alimentado, está sendo guardado, está sendo cuidado, mas na primeira adversidade, vamos voltar para o Egito, pois é. Deserto aqui está difícil demais. E Deus está falando, não é para tu recuar, é para tu prosseguir. Aleluia. Quem te chamou para recuar? Não, eu te chamei para você prosseguir. Glória a Deus. Porque Deus falou, olha aí, ó. Se Deus falou com Persa, olha o que Deus fala com Ciro. Isaías 45. Eu irei adiante de ti. Aleluia. Endireitarei os caminhos tortos. Glória. Quebrarei as portas de bronze. Louvado seja Deus. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros encobertos e as riquezas. Porque eu estou te levantando, Ciro. Oh, Deus Santo, aleluia. E se Ciro, que era pensa, que não conhecia Deus, Deus prometeu isso para ele. Imagine para mim e para você, que somos escolhidos, separados. Aleluia. Mas o que Deus está esperando? Mais contato. Glória. Nosso contato com o Senhor está raso. Nós estamos no raso do Senhor, irmãos. O Senhor está esperando mais profundidade. Por quê? Porque quando Herodes se levantar contra a tua vida, tu vai orar. Eu creio, Jesus. E a tua oração, irmãos, a Bíblia ela é repleta de relatos de orações. A palavra fala que Elias ele vai desafiar os profetas de Baal, os profetas de Azera, no monte, altar reparado, tudo do jeito que Deus gosta. Ele vai fazer uma oração simples, desvidrejada. Porque a gente acha, irmão, que muitas das vezes é você ajoelhar e ficar uma hora orando ao Senhor. Não, irmãos. Se você tiver constância nas suas orações, uma oração simples que você fizer para o Senhor, Ele responde você com fogo. É verdade, pastor. Aí Jesus está falando lá em Mateus 6, e tu quando orares. Porque é constância na oração, não pode cessar a oração, não pode parar a oração. Quer milagre, ora, quer milagre, se entrega na oração do Senhor. É o único método, pastor Tio. Oração e posicionamento, é só assim que você alcança o milagre da parte de Deus. Não tem outra maneira. A igreja está fazendo o que? Orando. E quando a igreja está orando, irmãos, Deus está trabalhando. Eu creio, Jesus. Vou falar melhor para você entender. Quando você está orando aqui, Deus está trabalhando lá. Pastor, como é que esse negócio? A igreja está reunida num lugar, mas o anjo de Deus está visitando o anjo. Na oração da igreja. Tem pessoas que estão desanimadas. Por quê? Porque a hora não está aqui. Não se preocupe, não. A tua oração tem poder de fazer Deus visitar ele lá. Pastor Diego, 16 soldados, ninguém viu nada acontecer. A oração da igreja chegou diante do Senhor. Deus falou, rapaz, está chegando a oração aqui, Miguel. Estou sentindo aqui uma igreja unida em propósito. A oração dela é direcionada somente a uma pessoa. O que está acontecendo com o meu servo lá? A Miguel está falando, o servo está preso. Herodes falou que vai matar, vai julgar e vai matar. Aí Deus falou, não vai não. Deus falou, chama o anjo lá e manda ele lá agora. Manda ele lá agora, porque a oração fervorosa tem resposta. Oração sincera tem resposta. O anjo está descendo lá, pastor Tio. Aqui ele tem fazinho, cuidado, tranquilinho. Nem é com ele, mas a igreja está orando, elas vai vir. Cinge o ombro, coloca a capa, vista a sandália no pé, porque nós vamos embora. Pedro achou que era uma visão, não, mas quando ele viu, ele estava na rua, pastor Tio. Tem pessoas que precisam entender isso aqui nessa noite. A tua oração vai trazer libertação para a vida de muitos.
estou esperando tu orar. Senhor, visita lá, arranca do vício. Aí Deus está falando, eu só estou esperando tu orar. Olha aí. Eu só estou esperando tu abrir a boca. Por quê? Porque a igreja está fazendo contínua oração, pastor Diego. E eu entendo que se é contínua oração, ela não começou a orar naquela hora, não começou a orar naquele dia. Pedro talvez estava alguns dias preso, e todo dia, 7 horas da noite, vão para a casa de Jeová para orar. Aleluia. Aí Deus está falando com alguém assim, ó, 4 vezes na semana tu vem para um lugar reunido para orar. Tu tem fé que Deus pode fazer o sobrenatural hoje? Tu tem fé que Deus pode visitar hoje? Pastor, mas continua lá, não se preocupe não. Deus visita primeiro por dentro. Porque quando Deus faz a obra, pastor, Ele faz a obra completa. O problema, irmãos, é que a gente quer ver o externo. E Deus está falando, agora Deus fala sobre Samuel, não veja como o homem vê. Você está vendo por fora, eu vejo por dentro. E da mesma maneira, eu não começo a trabalhar por fora, eu começo a trabalhar por dentro. Quando transparece do lado de fora, pastor, porque o lado de dentro já está curado. Quando começa a externar, é porque o lado de dentro já está tratado pelo Senhor. É por isso que quem tinha voz, pastor, não era o separado. Por quê? Porque para Deus não tem que ter voz, tem que ter essência. Para Deus não tem que ter calma, tem que ter essência. Tem pessoas que estão achando que é muito da roupa que veste, da Bíblia que carrega, mas Deus está falando, não, é da essência que tem no coração. É a essência de adorador, é a essência de dependente, é a essência de quem busca, é a essência de quem quer contar comigo. É essa a essência que chama a minha atenção. Irmãos, eu fico imaginando por quê? Porque Pedro ele está tranquilo, não está desesperado. Eu quero aprender com ele, por quê? Porque nessas situações adversas, a primeira coisa que a gente faz se desespera. É verdade, papai. Não é só Pedro não, irmão. Todos aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. De Atos para frente, olha Paulo e Silas. Apanharam, está preso, todo machucado, mas está adorando. Meu Deus, está louvando. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, irmão, não se cala diante da adversidade. O verdadeiro adorador não cessa a adoração, pastor Diego, na hora da dificuldade. O verdadeiro adorador não para, não fecha a boca. Quando as coisas não saíram da maneira que ele esperava, ele continua adorando. Por quê? Porque de repente Deus entra em cena. De repente ouviu-se. De repente a oração, o propósito foi atendido, pastor Diego. De repente a promessa se cumpriu na vida deles. Glória, aleluia. Tem crente que crê no de repente do Senhor essa noite aqui. Eu creio, Jesus. Tem crente que crê que de repente Deus pode pegar o quadro da história. Tem crente que crê que de repente a tua oração chega e Deus despede o anjo para poder. Tem crente que não acredita em anjo, mas não esquece. Entendo isso. A oração chamou a atenção de Deus, Deus mandou aquele anjo, vai lá, anjo. Tem gente que quer anjo que é bandeja, mas tem anjo de libertação desse ano também. Aleluia, Deus. Tem gente que quer anjo na vitória, mas tem anjo que arranca do pecado, leva agora, sendo levantado por dentro para pelejar também. Tem anjo indo lá e cutucando ele falando, levanta, veste a capa, põe a sandália, porque a vitória está chegando à tua vida hoje. Aí Pedro está aí no meio da rua, pastor Diego, vamos encerrar. Ele está indo tranquilinho. Primeiro ele achou que era visão, ele achou que ele estava sonhando. Mas não, quando ele foi se aproximando da casa, ele falou, opa, tem oração. Tem oração de lá. Tem gente que não entendeu. O milagre está chegando mediante a oração. A igreja está orando para quê, pastor? Para Pedro, né? Olha Pedro chegando na porta da casa, mas a oração continua. Deus está falando com alguém, enquanto continua orando o milagre, ele está se aproximando de ti. Enquanto ele continua orando fervorosamente, o milagre ele está indo na tua direção. Não foi a igreja que estava reunida que foi até o cárcere e buscar Pedro, não. Foi Pedro que foi levado até onde a igreja estava reunida. As bênçãos do Senhor
pessoal não entendeu. Por quê? Porque tem milagre na nossa vida que nem eu a gente entende como acontece. Tem milagre que acontece na minha, na tua história, irmão, que nem eu e você consegue É explicar. verdade. A igreja está lá orando, a menina falando, ele chegou, conheço a voz dele. Aí o pessoal está falando, está delirando, menina. Ela fala, não, é a voz de Pedro que está na porta. É o milagre que está chegando na tua casa. Mas o que é que tem que acontecer? Bora. Irmãos, é simples. Receita simples. Orar. Posicionar. Deus ele está falando para alguns assim, ó, eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Fala aí. Eu sinto falta de ouvir a tua voz. Por quê? Porque a oração, irmão, nada mais é que um diálogo seu com o Senhor. É você apresentando ao Senhor aquilo que só você e Ele sabe muitas das vezes. E só Ele tem poder de fazer a tua história. Aí a pessoa lamenta com Deus e o mundo. Mas não lamenta, não, só lamenta com o mundo. Com Deus não. Eu aprendo, irmãos, em 2 Reis capítulo 4, eu aprendo com aquela viúva de Eliseu, que quando você vai Aleluia. na fonte certa, você é transformado. É verdade. Há quem diga que aquela mulher já estava no terceiro estágio da cobrança da sua dívida, pastor. Porque alguns historiadores dizem que o primeiro era uma notificação. Tu está me devendo, mulher. O segundo era vir, o credor vir e levar os móveis da casa. Tu está me devendo, mulher. Só que o interessante, obreiro 3, é que o credor estava levando os móveis porque tinha que ter lugar para os vasos. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que não está entendendo o vento que está soprando na tua vida. Revela aí. Mas ele está abrindo espaço para uma coisa grande que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Tem gente que não está entendendo, porque algumas coisas estão se perdendo, mas não estão se perdendo, não. Deus está abrindo lugar, porque tem coisa nova chegando. Mas o que não pode parar? A oração não pode cessar, a adoração não pode cessar. As irmãs estavam escrevendo ali, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas para ele não se apagar, tira a cinza, traz a lenha, porque Deus ele vai bater o fogo na coisa. Tem que ser perseverante, irmão. Quem falou que tu vai alcançar milagre, irmãos? Vivendo relaxadamente, tranquilamente. Quem falou? Quem falou, pastor Tio? Que a terra prometida chega antes de passar pelo deserto. Quem falou que a terra prometida vem antes de Faraó sair atrás de você com carro de cavaleiros? Quem falou que a porta vai abrir sem antes o inferno inteiro se levantar para tentar impedir você de chegar até lá? Quem falou isso? Quem falou que tu vai crescer, irmão, e nada vai se levantar contra você para tentar paralisar o teu crescimento? Quem falou, irmão? Mas Deus está falando, pode ser levantado o que for contra você, mas eu estou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Não se atemorize porque eu estou contigo. Aonde quer que tu colocar a plantinha do teu pé, o Senhor ele está contigo. Herói se levantou, Deus é contigo. Pode ser o inimigo se levantou, Deus ele é contigo. Glória a Deus. Mas o Senhor ele fala, não perca o contato com ele. Não cesse a oração. Mateus 6,6, e tu quando orares. Jesus ele bate nessa tecla hoje. Jesus ele está falando assim, e tu quando orares. Contínua oração. Contínua oração. Não é o e tu se orares, não. E tu quando orares. Não é, pastor Diego, Jesus não está falando, e tu se orares. Não, e tu quando orares, porque ele está falando assim, ó, é contínua oração, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de busca, tem que ter vida de contato com ele. Irmãos, para me encerrar, há um tempo atrás, pastor Diego, eu questionava a Deus, por quê? Eu não sou tão velho, não, irmãos, mas eu, irmã Michele viu,
Eu vivi uma época. Eu comecei a caminhar numa época onde a gente não tinha tanta teologia na igreja. Eu vivi uma época onde tinha irmão que falava misericórdia, mas tinha presença para presença. Eu vivi uma época que não se ouvia falar em Flávio José, os originais, mas tinha presença, tinha milagre. Eu vivi uma época, pastor Diego, que a gente não sabia nem o que era esforço, o que era sermão, estudar, me aprofundar, mas tinha sobrenatural. Eu questionei a Deus e falei, Senhor, Deus Santo, poderoso. por que hoje a gente é tão cheio de instrução, tão cheio de conhecimento, e a gente não vive esses milagres? Por quê? Porque falta oração. É verdade. Às vezes a gente se dedica a trazer, irmão, o texto, o contexto, tudo que nos cerca, a história, a hermenêutica, a irmã Rosana falou, a hermenêutica, a exegese. Não, porque eu mergulhei, eu estudei, mas e orar? Revela aí, papai. Meu Deus. Eu estudei, eu mergulhei, eu tenho lá, irmãos. Irmãos, eu não estou criticando isso não. Pelo amor de Deus, eu não estou criticando não. Eu gosto, quem vê meu estado, vai escolher que eu estou lá. 2 Bíblias, notebook. Mas se tu orar, Eita, Jesus. Oh, meu Deus. Verdade. olha o que Deus está falando com o profeta. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Clame Glória. Aleluia. e responderei, pastor. Eita, glória. Mas ele não vai te responder. Deus não está falando com Jeremias que só vai responder. Vou te anunciar. Meu Deus. Irmãos, tem revelação, irmãos, que no Google, Raí Carmelo fala muito isso, nem no Google se acha, por quê? Porque é só no contato. Aleluia. É só com os joelhos no chão que Deus ele revela. Aí a gente até, né, porque a gente gosta, irmãos. Teve uma época que eu estava querendo ter um anelzinho de teologia, eu fiz teologia. Tem um irmão que eles ficam, irmão, chega no público assim, põe até um anelzinho, você vai. Prega até com a mão assim. Pensa, irmão. Irmãos, eu aconselho todos que puderem estudar a teologia, prenda. Mas ó, não tem teologia que substitui o joelho do chão. Eita, glória. Não tinha ninguém no sinédrio na casa de Jeová que batia a igreja orando, pastor. Aleluia, glória a Deus. Não tinha nenhum doutor da lei na casa dele, mas tinha joelho dobrado. E se tem joelho dobrado, tem oração, tem milagre acontecendo. Quer ver milagre, ora. Quer ver sobrenatural, ora, busca. Quer ver céu aberto, ora, busca. Ainda é assim. Meu Deus. Porque se Deus não mudou, irmão, a maneira dele abençoar também não mudou. É a mesma maneira que foi pensado. Eu posso, irmão, eu posso, debate. Mas Deus falou comigo, meu filho, teologia é forma teóloga. Eu quero adorador. Aleluia. Eu quero que me busque em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. E não entra naquela não. Não, a letra, eu não quero a letra bata, não. Não tem essa não. A gente gosta da letra também. Mas a gente tem que ter contato. Se coloque de pé nesta hora. Eu quero fazer mais uma hora.